Como sua nova esposa, estou graciosamente permitindo que sua mãe more no meu antigo apartamento, anunciou Camila, segurando o microfone no centro do salão de festas. Um murmúrio de aprovação varreu as mesas. Alguns convidados aplaudiram educadamente, outros assentiram com sorrisos de admiração. Eu estava parada perto da mesa principal, segurando uma taça de espumante que eu não tinha mais estômago para beber, sentindo cada par de olhos na sala se voltar para mim, esperando minha reação. Camila parecia radiante em seu vestido branco justo, seu cabelo preso em um coque elaborado, aquele sorriso dela parecendo ter sido pintado no rosto. Meu filho Lucas estava ao lado dela, apertando sua mão com um olhar conspiratório, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar naquele momento. Eu sorri. Foi um gesto automático, uma resposta condicionada por anos sendo educada, de não causar problemas, de sempre manter a paz. Eu agradeço sua generosidade, Camila, eu disse, minha voz tão firme quanto consegui manter. Mas eu vivo muito feliz no meu sítio, não preciso me mudar para lugar nenhum. O silêncio que se seguiu foi denso e desconfortável. Vi convidados trocando olhares confusos. Ouvi sussurros. Camila manteve o sorriso, mas algo mudou em seus olhos. Um brilho frio que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Lucas interrompeu imediatamente. Mãe, limpa a garganta, ele disse, sua voz cortando o ar como vidro estilhaçado. Decidi não te contar antes porque não queria estragar o dia, mas meus sogros e minha cunhada estão se mudando para lá, para o seu sítio. Já está tudo arranjado. Senti o chão sumir sob meus pés. Os lustres do salão de repente pareciam ofuscantemente brilhantes. O ruído de fundo diminuiu para um zumbido distante. Olhei para Lucas, procurando algum sinal de que aquilo fosse uma piada, alguma indicação de que eu tinha ouvido errado, mas não. Ele me olhava com absoluta seriedade. Era aquela expressão que ele usava quando tinha tomado uma decisão e não aceitaria argumentos. Examinei a sala procurando por rostos que eu não conhecia bem. Os pais de Camila, a irmã dela, a família Silveira. Passei o olhar por cada mesa decorada com hortênsias brancas e toalhas de linho. Procurei pelos grupos de convidados, conversando e rindo, mas eles não estavam lá. Onde eles estão? Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Onde estão seus sogros e sua cunhada, Lucas? Mãe, ele respondeu com uma casualidade que me perfurou como gelo. Eles foram para o sítio algumas horas atrás. Queríamos que eles começassem a se instalar enquanto estávamos aqui na cerimônia. Foi simplesmente mais prático assim. As palavras caíram sobre mim como pedras. Enquanto eu estava aqui na recepção do casamento, celebrando o que eu pensava ser um momento especial para meu filho, 3 pessoas que eu mal conhecia estavam dentro da minha casa, no meu sítio, no lugar que eu tinha comprado com 30 anos de trabalho e sacrifício. Então eu falei alto o suficiente para que todos naquele salão ouvissem. Ninguém mora no meu sítio sem o meu consentimento. Ninguém. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A banda de jazz no canto pareceu parar de tocar. As conversas cessaram. Todos estavam olhando para nós agora. O rosto de Lucas ficou vermelho carmesim. Camila não estava mais sorrindo. Mãe, você está fazendo uma cena, sibilou Lucas, dando um passo em minha direção. Não estrague meu casamento com seus caprichos. Caprichos? Repeti, sentindo algo fraturar dentro do meu peito. Defender minha propriedade é um capricho agora? Camila deu um passo à frente, cruzando os braços. Helena, minha família precisa de um lugar para morar. Você tem aquele sítio enorme só para uma pessoa. É egoísmo da sua parte recusar quando estou oferecendo meu apartamento em troca. É uma troca justa. Justa. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como uma piada cruel. Não havia nada de justo nisso. Nada de justo neles dispondo da minha casa sem me perguntar. Nada de justo em me oferecer um favor que eu nunca tinha pedido.
Eu não pedi seu apartamento, Camila, respondi, mantendo a calma, embora estivesse tremendo por dentro. E sua família não tem direito de entrar na minha propriedade sem minha autorização. Não me importo com o que vocês concordaram entre si. Aquele sítio é meu. Lucas levantou a voz. Já está decidido, mãe. Eles vão ficar lá. Você pode se mudar para o apartamento ou encontrar outro lugar. Mas isso não é negociável. Não negociável. As palavras do meu filho, do menino que criei sozinha depois de ficar viúva, do jovem para quem trabalhei em turnos dobrados na fábrica para pagar a faculdade, do homem que agora estava me expulsando da minha própria casa. Tirei o chale que estava usando e o deixei cair na cadeira mais próxima. Agarrei minha bolsa com mãos trêmulas, mas firmes. Dei um passo para trás, me distanciando deles. Então você decidiu por mim, eu disse, olhando Lucas diretamente nos olhos. Você decidiu dar o que não é seu. Você decidiu que sua mãe nem merece ser consultada sobre sua própria casa. Mãe, não exagere. São apenas 3 pessoas. A casa tem 4 quartos. Tem muito espaço. Muito espaço. Como se isso fosse a única coisa que importasse. Como se os anos que trabalhei para comprar aquela terra não significassem nada. Como se meu direito de decidir sobre meu próprio santuário fosse algo que ele pudesse simplesmente ignorar. Estou indo embora, anunciei claramente. Estou saindo desta festa agora mesmo, e quando eu chegar no meu sítio, seus sogros e sua cunhada vão ter que sair. Não me importo como você vai resolver isso, Lucas, mas aquela casa é minha e somente minha. Você não pode fazer isso, ele gritou. Nós já dissemos a eles que podiam ficar. Você não pode me humilhar assim na frente de todos. Olhei para ele, sentindo uma tristeza profunda misturada com algo novo que eu estava apenas começando a reconhecer. Era raiva. Era decepção, mas também era clareza. Você me humilhou primeiro, filho. Você decidiu sobre minha vida sem me consultar. Você deu o que não era seu para ficar bem com sua esposa. Agora eu decido por mim mesma. Virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída. Cada passo exigia um esforço enorme. Eu podia sentir os olhares queimando nas minhas costas. Ouvi sussurros, suspiros abafados. O nome de Lucas sendo pronunciado com pena ou julgamento. Camila gritou algo atrás de mim, mas eu não estava mais ouvindo. As palavras dela se perderam no zumbido que enchia meus ouvidos. Lucas me chamou mais uma vez, mas não parei. Eu não podia parar. Se parasse, se hesitasse por um segundo sequer, eu desmoronaria ali mesmo. Cheguei à saída do salão de festas e o ar fresco da noite atingiu meu rosto. Respirei fundo, sentindo o oxigênio encher meus pulmões. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava as chaves do carro na bolsa. Eu tinha que chegar ao sítio. Eu tinha que ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo lá. Eu tinha que enfrentar essas pessoas que haviam entrado na minha casa como se tivessem algum direito sobre ela. Entrei no meu carro e tranquei a porta. Por um momento, fiquei imóvel, segurando o volante com força, tentando controlar os tremores nas minhas mãos. Eu podia ver as luzes do local através do para-brisa. Podia imaginar o que estavam dizendo lá dentro. Os comentários, os julgamentos, as opiniões sobre a mãe do noivo que estragou o casamento. Mas algo havia mudado dentro de mim. Algo fundamental que não tinha nada a ver com o que os outros pensavam. Liguei o motor e saí do estacionamento. A estrada para o sítio estava escura. Quase não havia outros veículos. As luzes da cidade desapareceram atrás de mim enquanto eu avançava pela rota que conhecia de cor. Faziam 20 anos desde que comprei aquela propriedade. 20 anos desde que assinei os papéis com as mãos trêmulas, incapaz de acreditar que finalmente tinha algo meu. Um lugar onde ninguém poderia me dizer o que fazer. Um espaço construído com meu esforço, com meu trabalho, com meus sonhos de ter um refúgio tranquilo para minha velhice. Lucas tinha 10 anos quando nos mudamos para lá.
Lembro de como ele corria pela terra explorando cada canto. Como ele me ajudou a plantar as primeiras macieiras. Como ele me disse que quando crescesse, cuidaria de mim e do sítio. Agora, aquele mesmo menino estava tirando tudo de mim. Apertei o volante com mais força. Eu não ia chorar. Ainda não. Primeiro, eu tinha que resolver isso. Primeiro, eu tinha que chegar em casa e ver o que realmente estava acontecendo. A estrada estreitou à medida que me aproximava. As árvores nas laterais formavam sombras escuras sob o luar. Eu conhecia cada curva, cada subida, cada descida daquela estrada. Finalmente, vi o portão da frente. Estava aberto. Isso nunca acontecia. Eu sempre o trancava. Sempre. Entrei devagar, meu coração batendo cada vez mais rápido. As luzes da casa estavam acesas. Todas as luzes. Como se alguém tivesse decidido iluminar cada cômodo. Estacionei perto da entrada principal e fiquei lá por mais um momento. Respirei fundo 3 vezes tentando me acalmar. Eu precisava estar calma. Precisava pensar com clareza. Saí do carro e caminhei até a porta. Estava entreaberta. Eu sempre trancava a porta quando saía. Sempre. Empurrei a porta suavemente e entrei. A primeira coisa que vi foram as malas. 3 malas grandes empilhadas na entrada da minha sala de estar. Então vi caixas. Caixas de papelão com roupas, itens pessoais, coisas que não eram minhas. Ouvi vozes vindo da cozinha. Risadas, o som de pratos batendo. Alguém estava cozinhando no meu fogão. Caminhei em direção à cozinha, sentindo uma mistura de descrença e raiva crescendo a cada passo. Quando cheguei à porta, havia 3 pessoas que eu mal conhecia. Uma mulher mais velha com cabelos grisalhos estava no fogão. Um homem da minha idade vasculhava a geladeira. E uma jovem sentada à mesa comia calmamente em um prato que reconheci como minha louça boa. Eles se viraram quando me viram. A mulher mais velha sorriu. Helena, que bom que você chegou. Estávamos apenas fazendo um jantar. O Lucas nos disse que não havia problema em nos instalarmos. Fiquei parada no batente da porta, olhando para eles. Essas pessoas tinham entrado na minha casa, tinham aberto minha geladeira, estavam usando minhas coisas e agiam como se fosse a coisa mais normal do mundo. Saiam da minha casa, eu disse, minha voz baixa, mais firme. Os 3 olharam para mim como se não tivessem entendido. Com licença? Disse a jovem, largando o garfo. Eu disse, saiam da minha casa. Repeti, mais alto desta vez. Vocês 3, agora mesmo. Eu nem sempre fui uma mulher de silêncio. Houve um tempo em que minha voz preenchia espaços, quando minhas decisões importavam, quando eu sabia exatamente quem eu era e o que queria. Mas isso foi há muitos anos, antes que a vida me ensinasse que às vezes o amor significa ficar quieta, significa ceder, significa colocar os outros em primeiro lugar, mesmo que isso signifique se perder no caminho. Conheci Jaime quando tinha 23 anos. Ele trabalhava na mesma fábrica onde eu tinha acabado de conseguir um emprego como operadora de máquinas. Ele era um bom homem, trabalhador, com mãos calejadas e uma risada honesta que me fazia sentir segura. Nos casamos 6 meses depois de nos conhecermos, em uma cerimônia simples com apenas 20 convidados. Lucas nasceu 1 ano depois. Lembro-me da primeira vez que o segurei em meus braços, envolto em uma manta azul claro que eu mesma havia tricotado durante os últimos meses de gravidez. Ele era tão pequeno, tão frágil, tão completamente dependente de mim. Jaime chorou lágrimas de felicidade olhando para nosso filho. Vamos dar tudo a ele, Helena, ele me disse. Tudo o que nunca tivemos. E nós demos, ou pelo menos tentamos. Morávamos em um pequeno apartamento de 2 quartos na periferia da cidade. Jaime trabalhava em turnos dobrados na fábrica enquanto eu ficava em casa cuidando de Lucas. O dinheiro mal dava, mas éramos felizes. Ou era o que eu dizia a mim mesma todas as noites quando ia para a cama exausta, depois de um dia inteiro lavando, cozinhando, limpando, cuidando de um bebê que chorava incessantemente. Quando Lucas fez 4 anos, Jaime começou a reclamar de dores de cabeça.
No início, pensamos que fosse fadiga, o estresse do trabalho, as horas extras que ele fazia para que pudéssemos economizar um pouco. Mas a dor piorou. Chegou um dia em que ele não conseguia sair da cama sem sentir que o mundo estava girando ao seu redor. Levei-o ao hospital municipal. Esperamos 7 horas para sermos atendidos. O médico nos disse que precisavam fazer exames, que havia algo no cérebro dele que não parecia certo nos exames básicos. Os custos dos exames particulares e coparticipações eram milhares de reais. Tínhamos apenas uns R$ 300 na poupança. Pedimos emprestado à família, aos amigos, aos colegas de trabalho. Juntamos o dinheiro pouco a pouco em notas amassadas que as pessoas nos entregavam com pena nos olhos. Finalmente, pagamos pelos exames. O resultado veio 2 semanas depois. Tumor cerebral, inoperável. 6 meses de vida, talvez menos. Lembro que Jaime pegou minha mão quando o médico nos deu a notícia. A mão dele tremia, mas sua voz estava firme. Vamos ficar bem, Helena. Você e o Lucas vão ficar bem. Eu vou lidar com isso. Mas não houve tempo para lidar com nada. Jaime morreu 4 meses depois, em uma cama de hospital, segurando minha mão até o último momento. Eu tinha 29 anos, Lucas tinha 5, e de repente eu era viúva, sozinha, sem renda, com uma criança para alimentar e aluguel para pagar. Voltei para a fábrica. Consegui meu antigo emprego de volta como operadora de máquinas. O pagamento era miserável. O aluguel levava metade do meu cheque. Comida, transporte, contas, roupas, material escolar do Lucas, tudo saía daquele salário. Ganho trabalhando 10 horas por dia, 6 dias por semana. Lucas cresceu rápido. Ele era um menino inteligente, curioso, com o sorriso do pai. Eu o matriculei na escola pública local. Todas as manhãs eu o deixava antes de ir para a fábrica, e todas as tardes eu o buscava depois do meu turno. Jantávamos juntos naquele apartamento pequeno que nunca parecia ter luz suficiente. Eu o ajudava com a lição de casa enquanto ele me contava sobre o dia dele. Você sempre foi boa com números, mãe, ele me disse quando expliquei problemas de matemática para ele. Você deveria ter estudado mais, deveria ser professora ou algo assim. Eu sorri e não contei a verdade. Que tive que largar o ensino médio para trabalhar e ajudar minha família. Que meus próprios sonhos haviam sido enterrados sob as necessidades dos outros. Que agora meu único sonho era vê-lo crescer, estudar e ter as oportunidades que nunca tive. Os anos passaram. Lucas terminou o ensino fundamental e começou o ensino médio. Eu ainda estava na fábrica, mas tinha arrumado um segundo emprego limpando prédios de escritórios à noite. Saía da fábrica às 18 horas, buscava o Lucas, dava jantar a ele, e às 20 saía novamente para limpar até meia-noite. Dormia 5 horas por noite, se tivesse sorte. Quando Lucas fez 15 anos, me disse que queria estudar engenharia. Eu sabia o que isso significava. Uma faculdade particular, cara, porque a federal era muito concorrida e longe. A mensalidade era astronômica. Livros, transporte, materiais. Tudo o que eu não tinha, mas ia conseguir de alguma forma. Comecei a economizar cada centavo. Parei de comprar carne vermelha e comprava apenas frango barato ou atum em lata. Parei de comprar roupas e usava as mesmas coisas que tinha há anos. Caminhava em vez de pegar o ônibus sempre que podia. Cada real que eu não gastava ia para uma velha lata de café que eu escondia debaixo da minha cama. Lucas se formou no ensino médio com honras. Chorei de orgulho na cerimônia. Meu filho, o filho de uma operária de fábrica e de um homem que morreu jovem demais, ia para a faculdade. Ele ia ser engenheiro. Ele ia ter uma vida melhor que a nossa. A faculdade custou tudo o que eu tinha e mais. Arrumei um terceiro emprego nos fins de semana vendendo tortas e bolos caseiros na feira da cidade.
Levantava às 4 da manhã, aos sábados e domingos, para assar os produtos que vendia até às 14 horas. Depois ia para casa, tirava um cochilo curto e continuava com o trabalho doméstico. Lucas estudou muito. Ele era um bom aluno, responsável, dedicado, mas também comecei a notar mudanças nele. Ele não me contava tanto sobre o dia dele. Passava mais tempo com os amigos da faculdade do que comigo. Quando eu perguntava como as coisas estavam indo, ele respondia em monossílabos. Bem, nada de especial. Não se preocupe com isso. Ele conheceu Camila no terceiro ano. Ela também estudava engenharia. Vinha de uma família rica que morava na melhor parte da cidade. A primeira vez que Lucas falou dela, notei algo diferente em sua voz. Um entusiasmo que eu não tinha ouvido antes. Uma admiração que beirava a obsessão. Gostaria que você a conhecesse, mãe, disse ele uma tarde. Ela é incrível. É inteligente, bonita e a família dela tem conexões importantes. O pai dela é dono de uma construtora. Eu sorri e disse: adoraria conhecê-la. Mas algo dentro de mim ficou tenso. Talvez fosse instinto. Talvez fosse o medo de uma mãe que sabe que seu filho está crescendo e se afastando. Não sei. Camila veio jantar no apartamento num sábado à noite. Chegou num vestido elegante e saltos que estalavam alto contra o chão gasto da sala. Olhou em volta com uma expressão que tentava ser educada, mas falhava em esconder seu desdém. É aconchegante, disse ela com um sorriso forçado. Muito autêntico. Preparei minha melhor refeição. Frango assado com batatas e salada. Pão caseiro que assei naquela manhã. Uma torta simples de frutas com creme. Camila comeu pouco, mexendo a comida no prato mais do que levando à boca. Falou quase o jantar inteiro sobre a família dela, sobre as viagens que tinham feito para a Europa, sobre os planos de expansão da empresa do pai. Lucas olhava para ela hipnotizado. Olhei para ele e vi um jovem que estava se apaixonando, não apenas por uma mulher, mas por um estilo de vida que nunca teve. Depois daquele jantar, Lucas começou a passar menos tempo em casa. Passava os fins de semana com Camila e a família dela. Ligava menos. Quando vinha ao apartamento, estava sempre com pressa para ir embora. Sempre havia algo mais importante para fazer. Eu disse a mim mesma que era normal, que os filhos crescem e se tornam independentes, que eu deveria estar feliz por ele ter uma vida própria, amigos, uma namorada. Mas, no fundo, senti um vazio crescendo a cada dia. Lucas se formou como engenheiro aos 24 anos. Eu estava na cerimônia com um vestido que comprei num brechó, mas que me custou 2 semanas de economia. Assisti ele subir no palco para receber o diploma e senti que tudo tinha valido a pena. Os anos de sacrifício, as noites sem dormir, os empregos extras, tudo. Ele conseguiu um emprego imediatamente na empresa do pai de Camila, uma posição com bom salário, benefícios, oportunidades de crescimento. Ele se mudou para um condomínio bonito, em um bairro mais seguro. Ajudei-o na mudança, carregando caixas, mesmo com minhas costas doendo. Você virá visitar sempre, né, mãe? Ele disse enquanto arrumávamos os móveis na nova sala dele. Claro, filho, respondi. Sempre que você quiser que eu venha, estarei aqui. Mas as visitas tornaram-se esporádicas. Uma vez por semana, virou uma vez a cada 2 semanas, depois uma vez por mês, depois apenas em ocasiões especiais, aniversários, Natal. Eu ainda estava trabalhando na fábrica. Tinha largado os outros empregos porque meu corpo não aguentava mais o ritmo. Eu tinha 52 anos e sentia cada ano nas minhas articulações, nas minhas costas, nas minhas mãos que não conseguiam mais segurar coisas pesadas sem tremer. Foi nessa época que comecei a pensar em comprar uma propriedade, algo meu, um lugar onde pudesse passar meus últimos anos em paz. Eu tinha economizado por 30 anos. Nunca me permiti luxos. Nunca gastei com coisas desnecessárias. Tudo ia para aquela conta, que agora tinha quase US$ 150 mil para uma entrada. Procurei por meses.
Finalmente, encontrei o sítio. Ficava a 1 hora da cidade, cercado por árvores, com um terreno grande e uma casa simples de 4 quartos. O preço era justo para uma reforma no campo. Era perfeito. Contei a Lucas sobre meu plano. Ele franziu a testa. Por que você quer ir para tão longe? Mãe, você vai ficar sozinha lá. É melhor ficar por perto. Mas eu já tinha tomado a decisão. Assinei os papéis, dei minhas economias de uma vida inteira de entrada, fiz um financiamento administrável e me mudei para o sítio. Quando eu tinha 54 anos, Lucas me ajudou na mudança, mas reclamou o tempo todo da distância, de como o lugar era isolado, do que aconteceria se eu ficasse doente. Vou ficar bem, eu disse a ele. Este é meu sonho, meu próprio lugar. E era. Nos primeiros anos, o sítio foi meu santuário. Plantei uma horta e flores. Arrumei a casa pouco a pouco, pintei as paredes, reformei o piso. Fiz o lugar parecer verdadeiramente meu. Pela primeira vez na vida, senti que tinha algo que ninguém podia tirar de mim. Lucas vinha visitar cada vez menos. Sempre tinha trabalho, compromissos, planos com Camila. Eu entendia, ou pelo menos dizia a mim mesma que entendia. Filhos têm suas próprias vidas. É natural, é como deve ser. Quando Lucas anunciou que ia se casar com Camila, fiquei feliz por ele. Perguntei se podia ajudar com alguma coisa, se ele precisava de dinheiro para o casamento. Ele me disse que não, que a família de Camila estava cuidando de tudo, que ele só precisava que eu estivesse lá no dia da cerimônia. E eu estava lá com meu melhor vestido e um sorriso no rosto, feliz pelo meu filho, embora por dentro sentisse algo se partindo, porque conhecia aquele olhar nos olhos de Camila. Aquele jeito como ela me observava, como se eu fosse algo a ser tolerado, algo a ser descartado. Eventualmente, os preparativos para o casamento de Lucas começaram 6 meses antes da data oficial. Descobri através de um telefonema rápido, quase casual, onde meu filho me informou que tinham marcado o dia e reservado o local. Ele não pediu minha opinião sobre a data. Não me consultou para ver se aquele dia funcionava para mim. Simplesmente declarou como alguém anunciando a previsão do tempo. A família de Camila assumiu o comando de tudo desde o início. Cada detalhe, cada decisão, cada elemento da celebração passava pelas mãos de Linda Silveira, a mãe da noiva, uma mulher de 62 anos com cabelo castanho perfeitamente tingido, roupas de grife e um jeito de falar que deixava claro que ela sabia mais do que todos sobre qualquer assunto. Tentei me envolver no começo. Perguntei a Lucas se podia ajudar com alguma coisa, se precisavam que eu colaborasse em algum aspecto da organização. Ele me disse para não me preocupar, que tudo estava sob controle, que a família de Camila tinha experiência com esse tipo de evento. Mas eu sou a mãe dele, eu disse, tentando não parecer desesperada. Gostaria de participar, mesmo que seja algo pequeno. Mãe, não complique as coisas. Ele respondeu com aquele tom que desenvolveu nos últimos anos, uma mistura de paciência forçada e aborrecimento mal contido. Já tem gente suficiente cuidando de tudo. Você só tem que aparecer no dia do casamento e se divertir. Se divertir. Como se eu fosse apenas mais uma convidada e não a mãe do noivo. Semanas se passaram e eu ainda não sabia nada concreto sobre o casamento. Não sabia que cores tinham escolhido para a decoração. Não sabia quantas pessoas iriam. Não sabia se queriam que eu fizesse um discurso ou se simplesmente esperavam que eu me sentasse em silêncio e aplaudisse quando apropriado. Decidi visitar Lucas no apartamento dele num sábado à tarde. Toquei a campainha e esperei vários minutos antes que ele abrisse a porta. Ele estava com o cabelo bagunçado e parecia ter acabado de acordar, embora já fossem 14 horas. Mãe, não sabia que você vinha, disse ele sem sair da porta. Queria falar com você sobre o casamento, respondi. Não tenho ouvido nada há semanas e gostaria de estar a par. Ele suspirou e finalmente me deixou entrar. O apartamento estava bagunçado. Caixas empilhadas num canto, roupas jogadas no sofá,
louça suja na mesa de jantar. Não foi assim que o criei, mas não era mais meu lugar dizer nada. Camila chegou alguns minutos depois. Entrou com sacolas de compras de boutiques caras, usando óculos escuros mesmo estando dentro de casa. Cumprimentou-me com um beijo na bochecha que mal tocou minha pele. Helena, que surpresa, disse ela, largando as sacolas no sofá. Não sabíamos que você vinha. Só queria falar sobre o casamento, repeti, sentindo minha voz soar cada vez menor. Gostaria de saber se há algo com que eu possa ajudar. Camila trocou um olhar com Lucas antes de responder. Bem, está praticamente tudo pronto. Minha mãe cuidou de cada detalhe. Ela é especialista em organizar eventos. Na verdade, ela acabou de contratar o melhor serviço de buffet da cidade. Custa quase 80 mil deals, mas vale cada centavo. 80 mil dólares em comida. Eu tinha me casado com Jaime com um orçamento total de 2 mil dólares, valores ajustados. E tínhamos sido tão felizes quanto. Mas eu disse: nada. Apenas assenti. E tem algo com que eu possa contribuir? Perguntei. Talvez as flores ou os centros de mesa ou algo assim. Camila sorriu daquele jeito que aprendi a reconhecer. Um sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso que dizia que minha oferta era desnecessária e provavelmente indesejada. É muito doce da sua parte, Helena. Mas sério, está tudo coberto. Meu pai insistiu em pagar pelo casamento inteiro. Você só tem que se preocupar em aparecer e se divertir. Lá estava aquela frase de novo. Só se preocupe em aparecer, como se eu não tivesse nenhum papel real na vida do meu filho além de ser uma espectadora. E meu vestido? Perguntei. Tem alguma cor específica que eu devo usar ou evitar? Camila deu de ombros. O que você quiser está bom. Não temos um código de vestimenta rigoroso para os convidados. Convidados? Ela tinha acabado de me chamar de convidada no casamento do meu próprio filho. Lucas interveio. Mãe, não leve a mal. Camila só quer dizer que não há pressão sobre o que vestir. Use o que te fizer sentir confortável. Confortável. Aquela palavra soou vazia. Não havia nada de confortável em se sentir excluída dos preparativos mais importantes da vida do meu único filho. Fiquei mais alguns minutos fazendo perguntas que Camila respondia vagamente. Finalmente, entendi que minha presença ali não era desejada e me despedi. Lucas me acompanhou até a porta. Não se sinta mal, mãe, disse ele baixinho. É só que a Camila e a família dela têm um jeito muito particular de fazer as coisas. É melhor deixá-los lidar com isso. Assenti e saí do condomínio com um peso no peito que não sentia antes. No caminho de volta para o sítio, olhei pela janela, perguntando-me em que momento tinha perdido meu filho. Em que momento deixei de ser a pessoa mais importante da vida dele para ser alguém no caminho? As semanas seguintes foram uma série de pequenas exclusões se acumulando. Lucas ligava menos. Quando ligava, as conversas eram breves e superficiais. Como você está? Bem. Como está indo tudo? Bom. Te vejo no casamento. Claro. Tentei não pensar muito nisso. Disse a mim mesma que ele estava ocupado com os preparativos, trabalho, sua nova vida. Mas à noite, quando o sítio ficava silencioso e eu deitava na cama, não conseguia deixar de sentir que algo estava se quebrando entre nós, algo que talvez não pudesse ser consertado. Um mês antes do casamento, recebi uma ligação de Linda Silveira. Foi a primeira vez que ela entrou em contato comigo diretamente. A voz dela era doce, mas com uma ponta mal perceptível. Helena, preciso te perguntar uma coisa importante, disse ela. Lucas mencionou que você mora sozinha num sítio bem grande. Está correto? Sim, respondi, não entendendo onde a conversa ia dar. Moro no meu sítio há quase 10 anos. Deve ser difícil manter uma propriedade tão grande na sua idade, continuou ela. E você deve se sentir solitária lá, tão longe de tudo. Estou muito bem, disse eu, sentindo minhas costas ficarem tensas. Gosto da minha casa e não me sinto solitária. Houve uma breve pausa.
Claro, claro, disse Linda. Eu só estava perguntando porque estamos procurando um lugar mais tranquilo. A cidade ficou tão barulhenta e meu marido Ricardo precisa de ar puro para seus problemas respiratórios, e a Tati, nossa caçula, também prefere uma atmosfera mais campestre. Não respondi. Algo no tom dela me colocou em alerta. Enfim, só curiosidade, finalizou ela. Nos vemos no casamento, Helena. Ela desligou antes que eu pudesse dizer mais nada. Fiquei lá com o telefone na mão, sentindo uma inquietação que não conseguia explicar. Havia algo naquela conversa que eu não gostava. Algo que soava como preparação para algo maior. 2 semanas antes do casamento, Lucas veio me visitar no sítio. Chegou sozinho, o que era estranho porque ultimamente sempre vinha com Camila. Sentou-se na sala e aceitou o café que ofereci, mas havia uma tensão nele que me deixou nervosa. Mãe, preciso falar com você sobre uma coisa. Ele começou após vários minutos de silêncio constrangedor. Diga, filho. Ele olhou para a xícara de café, como se as palavras de que precisava estivessem lá dentro. Camila e eu temos pensado no futuro, em como queremos construir nossa vida juntos. Isso é normal, eu disse. É o que qualquer casal que vai se casar faz. Sim, mas também temos pensado na família, em como cuidar de todos. Você sabe, os pais da Camila não estão passando por um bom momento financeiramente. O negócio do pai dela teve problemas e eles precisam cortar custos. Ouvi, ainda não entendendo onde ele queria chegar com isso. E a Tati não está bem também, continuou Lucas. Ela terminou com o namorado e perdeu o emprego. Está passando por um momento difícil. Ela precisa de um lugar tranquilo para se recuperar. Sinto muito por eles, disse sinceramente. Mas não vejo que isso tem a ver comigo. Lucas finalmente me olhou nos olhos. Mãe, seu sítio é enorme. Tem 4 quartos. Você só usa um. Tem muito espaço. Meu coração começou a bater mais rápido. Não, pensei. Ele não pode estar sugerindo o que acho que está sugerindo. Lucas, esta é minha casa, eu disse, tentando manter a calma. É meu espaço, meu santuário. Eu sei, mãe, mas pense na família. Eles precisam de ajuda, e você tem os recursos para dar a eles. Seria apenas temporário até que se estabilizem. Não, repeti com mais firmeza. Esta casa é minha. Comprei com meu trabalho. Não vou compartilhá-la com pessoas que mal conheço. A expressão de Lucas mudou. Tornou-se mais dura, mais fria. Eu sabia que você ia reagir assim, disse ele. Você sempre foi egoísta com suas coisas. Egoísta. Aquela palavra de novo, a mesma que ele diria mais tarde no casamento na frente de todos. Eu não sou egoísta, respondi, sentindo minha voz falhar. Dei minha vida inteira por você. Trabalhei em 3 empregos para pagar sua faculdade. Sacrifiquei tudo. E agora você me chama de egoísta porque não quero dar minha casa? Não é dar, mãe. É compartilhar. É ajudar. É o que as pessoas que se importam com a família fazem. Eles não são minha família, eu disse. São a família da Camila. E se precisam de ajuda, que procurem em outro lugar. Lucas levantou-se abruptamente. Eu sabia que não podia contar com você, ele disse. Camila estava certa. Ela disse que você ia ser difícil, que você só pensava em si mesma. Ele saiu da casa, batendo a porta. Fiquei sentada na sala, tremendo, não de frio, mas de raiva, de dor, de descrença. Meu filho tinha acabado de me chamar de egoísta e difícil porque me recusei a entregar minha casa. Não consegui dormir naquela noite. Rolei na cama, pensando na conversa, nas palavras de Lucas, no que Camila andava dizendo sobre mim pelas costas. Entendi então que eles estavam planejando isso há um tempo, que a ligação de Linda não tinha sido aleatória, que era tudo parte de uma estratégia para me pressionar. Mas eu não ia ceder. Este sítio era meu. Eu o tinha comprado com 30 anos de sacrifício. Era o único lugar no mundo onde me sentia verdadeiramente em paz.
E ninguém, nem mesmo meu próprio filho, ia tirá-lo de mim. O dia do casamento chegou com um céu limpo e uma brisa suave movendo as cortinas do meu quarto. Acordei cedo, embora a cerimônia só começasse às 18 horas. Tinha dormido mal com sonhos fragmentados, onde Lucas gritava coisas para mim que eu não conseguia entender muito bem, e Camila ria de algum lugar que eu não conseguia ver. Levantei-me, fiz café e sentei na varanda, olhando para o jardim que cultivei por anos. As macieiras que plantei com minhas próprias mãos já estavam dando frutos. As flores crescendo ao longo da entrada enchiam o ar com seu perfume doce. Este lugar era meu. Eu o tinha construído com esforço, com paciência, com a esperança de ter um refúgio na minha velhice. Passei a manhã arrumando detalhes na casa. Reguei as plantas, organizei prateleiras, limpei superfícies que já estavam limpas. Qualquer coisa para manter minha mente ocupada e não pensar na conversa que tive com Lucas 2 semanas atrás, em como ele me chamou de egoísta, em como saiu furioso da minha casa. Às 14 horas, comecei a me arrumar. Tomei um banho longo, sequei o cabelo com cuidado, apliquei uma maquiagem leve. Tirei do armário o vestido que tinha comprado especialmente para a ocasião. Era cor de vinho, elegante, mas discreto, com mangas compridas e um corte que favorecia minha figura. Tinha me custado R$ 800 que economizei por meses. Queria estar bonita para meu filho. Queria que ele tivesse orgulho de mim. Vesti o vestido, os sapatos de salto baixo que tinha polido naquela manhã e um colar de pérolas falsas que Jaime me deu no nosso segundo aniversário. Olhei no espelho e vi uma mulher de 64 anos que trabalhou a vida inteira, que perdeu o amor de sua juventude, que criou um filho sozinha e que agora se preparava para vê-lo se casar com uma mulher que a desprezava. Saí do sítio às 16h30. O local ficava a 1 hora da cidade. Dirigi em silêncio, ouvindo apenas o som do motor e dos pneus no asfalto. O céu permanecia limpo. Estava quente, mas não muito. Era um dia perfeito para um casamento. Cheguei 15 minutos antes do início da cerimônia. Era um lugar elegante com paredes brancas, tetos altos e lustres de cristal que refletiam a luz em milhares de brilhos. Havia flores por toda parte, rosas brancas, lírios, orquídeas. A decoração deve ter custado uma fortuna. Os convidados começavam a chegar. Reconheci alguns parentes distantes, colegas de trabalho de Lucas, pessoas que não via há anos, todos vestidos com roupas caras, falando em tons baixos, admirando a decoração. Fiquei perto da entrada, sem saber muito bem onde me colocar. Uma coordenadora de eventos se aproximou de mim. "A senhora é a mãe do noivo?" perguntou ela com um sorriso profissional. "Sim", respondi. "Perfeito. Seu lugar é na primeira fila do lado esquerdo. Por favor, me siga." Ela me levou ao meu lugar. Era um local privilegiado com visão direta do altar improvisado onde Lucas e Camila se casariam, mas eu estava sozinha naquela fila. Não havia mais ninguém sentado perto de mim. Do outro lado, a primeira fila à direita estava cheia. Linda Silveira num vestido dourado, Ricardo Silveira num terno escuro, Tati Silveira num vestido rosa que mostrava pele demais, e vários outros parentes de Camila conversando animadamente entre si. Sentei e esperei. Convidados continuavam chegando. O salão encheu. Todos pareciam se conhecer. Todos pareciam pertencer a um mundo que eu não conhecia, um mundo de dinheiro, contatos, conversas sobre viagens e negócios e propriedades. A música começou. Lucas entrou pelo lado do altar com seu padrinho. Parecia nervoso, mas feliz. Usava um terno preto perfeitamente cortado que lhe caía bem. Ficou no altar e olhou para a entrada, esperando sua noiva. Então Camila fez sua entrada. Caminhou de braços dados com o pai pelo corredor central, enquanto todos se levantavam para vê-la. O vestido dela era espetacular, branco brilhante com bordados de cristal,
uma cauda longa que duas meninas seguravam com cuidado. O véu cobria seu rosto, mas dava para ver seu sorriso satisfeito sob o tecido transparente. A cerimônia foi curta. O juiz de paz oficiou, falando sobre amor, compromisso, família. Lucas e Camila trocaram votos que eles mesmos escreveram, palavras bonitas sobre o futuro, sobre construir uma vida juntos, sobre se amarem para sempre. Ouvi e senti uma distância enorme entre meu filho e eu, como se o homem ali no altar fosse um estranho com o rosto de Lucas. Eles se beijaram quando o oficial os declarou marido e mulher. Os convidados aplaudiram. A música tocou mais alto. Todos se levantaram enquanto o casal caminhava pelo corredor, de mãos dadas, sorrindo para as câmeras, capturando cada momento. Então veio a recepção. As mesas estavam decoradas com toalhas brancas, flores frescas e louça elegante. Havia uma mesa principal elevada, onde os noivos se sentariam junto com ambos os conjuntos de pais. Enquanto eu me dirigia para lá, Linda me interceptou. Helena, seu lugar é naquela mesa, disse ela, apontando para uma mesa próxima à principal, mas não nela. Mas eu sou a mãe do noivo, disse eu, confusa. Eu sei, mas decidimos que apenas o casal e nós ficaríamos na mesa principal. É uma tradição na nossa família. Espero que você entenda. Eu não entendia. Em nenhum casamento que eu já tinha visto, a mãe do noivo era excluída da mesa principal. Mas não disse nada. Apenas assenti e fui sentar onde indicaram. Naquela mesa estavam alguns tios distantes de Lucas que mal falaram comigo a noite toda. O jantar foi servido. Aperitivo de frutos do mar que mal toquei porque não tinha fome. Prato principal de carne com legumes que comi em silêncio enquanto ouvia as conversas ao meu redor. Todos falavam sobre como o casamento estava lindo, como o lugar era elegante, como o casal parecia bem. Então os discursos começaram. Ricardo Silveira foi o primeiro. Ficou na mesa principal com uma taça de champanhe e falou sobre sua filha, sobre o orgulho que tinha dela, sobre como Lucas era um bom homem que merecia alguém tão especial quanto Camila. Todos aplaudiram. Então Linda falou. Ela chorou ao contar anedotas da infância de Camila, descrevendo como estava feliz em vê-la casada, desejando ao casal toda a felicidade do mundo. Mais aplausos. Esperei minha vez de falar, mas nunca chegou. Ninguém me deu o microfone. Ninguém pediu para eu dizer algumas palavras sobre meu filho. Era como se eu não existisse, como se Lucas não tivesse mãe. Permaneci sentada, sentindo a humilhação se transformar em um peso físico no meu peito. Olhei para Lucas, procurando algum sinal de que ele percebia que eu tinha sido excluída de tudo, mas ele estava ocupado rindo com Camila, servindo champanhe, cumprimentando convidados que se aproximavam para parabenizá-lo. A música começou e as pessoas começaram a dançar. Fiquei na minha cadeira observando. Ninguém me chamou para dançar. Ninguém veio falar comigo além de cumprimentos superficiais. Senti-me invisível. Foi então que Camila pegou o microfone. A sala ficou em silêncio enquanto ela esperava com aquele sorriso perfeito que eu conhecia tão bem. Olhei para ela imaginando o que ela diria agora, e então ela disse aquelas palavras que mudariam tudo. Como sua nova esposa, estou graciosamente permitindo que sua mãe more no meu antigo apartamento. A sala explodiu em murmúrios de aprovação. Senti cada olhar voltado para mim. Senti o calor subindo ao meu rosto. Senti a humilhação de ser tratada como um caso de caridade, como alguém que precisava da permissão dos outros para ter um lugar para morar. Eu sorri. Foi um reflexo, um hábito enraizado por anos sendo educada, de não causar problemas, de manter as aparências. Eu agradeço sua generosidade, Camila. Eu disse com a voz mais firme que consegui encontrar. Mas eu vivo muito feliz no meu sítio. Vi o sorriso de Camila congelar por apenas um segundo. Vi Lucas ficar tenso. E então ele falou: Mãe, decidi não te contar antes porque não queria estragar este dia, mas meus sogros e minha cunhada estão se mudando para lá. O mundo parou.
As palavras de Lucas ecoaram em meus ouvidos, mas meu cérebro não conseguia processá-las totalmente. Olhei ao redor do salão procurando pelos Silveiras. Linda não estava na mesa principal. Nem Ricardo. Tati tinha desaparecido. Os três tinham desaparecido. Onde eles estão? Perguntei, minha voz fraca. Onde eles estão agora? Eles foram na frente para o sítio, mãe, respondeu Lucas com aquela naturalidade cruel. Foram algumas horas atrás para começar a se instalar. Achamos que era melhor assim. Eu não autorizei isso. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse detê-las. Eu não dei permissão para ninguém entrar na minha propriedade. Mãe, não faça uma cena, disse Lucas, olhando para mim com uma mistura de vergonha e raiva. Eles precisam de um lugar, e você tem muito espaço. Não seja egoísta. Egoísta? Lá estava aquela palavra de novo, pronunciada na frente de 200 pessoas, arremessada contra mim como um insulto público. Camila se aproximou, seu vestido de noiva farfalhando contra o chão. Helena, minha família precisa desse lugar. Você está sozinha naquele sítio enorme. É apenas justo que você compartilhe seu espaço. Além disso, estou oferecendo meu apartamento. É uma troca razoável. Justo, razoável. Palavras que soavam bonitas, mas escondiam o roubo da minha casa, o roubo da minha paz, o roubo da única coisa que era verdadeiramente minha. Olhei para meu filho, o menino que cresceu em meus braços. O jovem que chorou no meu ombro quando o pai morreu. O homem que agora olhava para mim como se eu fosse um obstáculo irritante em seus planos. Então eu disse alto para que todos pudessem ouvir. Ninguém mora no meu sítio sem o meu consentimento. Se seus sogros e sua cunhada estão lá agora, sugiro que você ligue para eles e diga para saírem, porque aquela propriedade é minha e somente minha. O silêncio foi total. Eu podia ouvir minha própria respiração. Podia sentir cada par de olhos cravado em mim. O rosto de Lucas estava vermelho de vergonha e raiva. Você está estragando meu casamento, ele murmurou por entre os dentes. Não, filho, respondi, sentindo uma clareza fria. Você está fazendo papel de bobo ao dispor da minha propriedade sem me consultar, ao convidar pessoas para morar na minha casa sem minha permissão. Camila cruzou os braços. Você é ingrata. Minha família só precisa de ajuda, e você tem muito espaço. Deveria ser grata por eu estar te oferecendo meu apartamento. Eu não preciso do seu apartamento, disse eu, encarando-a. E sua família não tem direito ao meu sítio. Trabalhei 30 anos para comprar aquela propriedade. Ninguém me deu, e ninguém vai tirar de mim. Lucas deu um passo em minha direção. Já está decidido. Eles ficam. Ponto final. Você pode se mudar ou encontrar outro lugar. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi apenas dor. Foi lucidez absoluta. Meu filho estava me expulsando da minha própria casa. Ele estava tirando a única coisa que eu tinha, e estava fazendo isso na frente de todos como se tivesse esse direito. Peguei meu chale da cadeira. Agarrei minha bolsa com ambas as mãos. Então, você tomou sua decisão, eu disse com voz firme. E eu estou tomando a minha. Estou indo embora agora. E quando eu chegar ao meu sítio, vou fazer seus sogros saírem. Não me importo como você vai resolver isso. Você não pode me humilhar assim, gritou Lucas. Você me humilhou primeiro. Você deu o que não era seu. Você decidiu por mim. Agora eu decido por mim mesma, e este casamento acabou para mim. Virei-me e comecei a caminhar em direção à saída. Murmúrios explodiram atrás de mim. Ouvi vozes, exclamações, meu nome sendo falado. Mas não parei. Continuei andando de cabeça erguida e coração despedaçado, mas com uma determinação que não sentia há anos. O ar fresco da noite atingiu meu rosto quando saí do salão de festas. Respirei fundo, tentando acalmar o tremor que corria pelo meu corpo. Minhas mãos tremiam enquanto eu pescava as chaves do carro na bolsa. Meus dedos se atrapalharam. As chaves escorregaram. Tive que tentar 3 vezes antes de conseguir segurá-las com firmeza. Entrei no carro e tranquei a porta.
Por um momento, sentei completamente imóvel, mãos no volante, olhando para as luzes do salão através do para-brisa. Podia imaginar o que estava acontecendo lá dentro. Os sussurros, os comentários, os olhares de desaprovação para a mãe do noivo que havia arruinado o casamento com seu egoísmo. Mas eu sabia a verdade. Eu não tinha arruinado nada. Eles tinham cruzado uma linha que não deveriam ter cruzado. Tinham pegado algo que não era deles. E eu não ia ficar lá aceitando isso com um sorriso. Liguei o motor e saí do estacionamento. As ruas da cidade estavam iluminadas e havia trânsito, embora fossem quase 21 horas. Dirigi com cuidado, forçando-me a focar na estrada, mesmo que minha mente quisesse correr em 1000 direções diferentes. Eu precisava chegar ao sítio. Precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Precisava confrontar essas pessoas que tinham entrado na minha casa sem permissão. Mas enquanto dirigia, uma voz na minha cabeça começou a sussurrar dúvidas. O que você vai fazer quando chegar? Como vai tirar 3 pessoas da sua casa? O que vai dizer? Você tem algum direito legal de expulsá-los? Ou o Lucas está certo e você está apenas sendo difícil? Balancei a cabeça, tentando silenciar essas vozes. Não, eu tinha todo o direito do mundo. Aquela propriedade estava no meu nome. Eu tinha pago cada centavo. Eu era a proprietária legal e ninguém podia ficar lá sem meu consentimento. Mas ainda assim, o medo apertava meu estômago. Quando saí da cidade e peguei a rodovia em direção ao sítio, peguei meu celular. Precisava falar com alguém. Precisava de conselho. Pensei em ligar para algumas das minhas antigas colegas da fábrica, mas não falava com elas há anos. Pensei em ligar para minha prima Maria, mas ela morava em outro estado e não podia ajudar com nada prático. Então me lembrei do Dr. Hélio. Ele era um advogado que conheci brevemente numa festa de fim de ano há alguns anos. Ele tinha me dado seu cartão, dizendo que se eu precisasse de aconselhamento jurídico, ligasse para ele. Eu tinha guardado aquele cartão na carteira sem pensar que jamais precisaria. Parei o carro no acostamento da rodovia e procurei o cartão com as mãos trêmulas. Estava dobrado e gasto, mas o número ainda estava legível. Disquei, sem saber se ele atenderia àquela hora. O telefone tocou 4 vezes antes de uma voz masculina atender. Alô, Dr. Hélio. Meu nome é Helena Davis. Não sei se o senhor se lembra de mim. Nos conhecemos há alguns anos na casa dos Miller. Houve uma pausa. Helena, sim, acredito que me lembro. O que posso fazer por você? Peço desculpas por ligar tão tarde. Eu disse, sentindo minha voz falhar um pouco. Mas tenho uma emergência legal e não sei a quem mais recorrer. Diga-me o que está acontecendo, respondeu ele com um tom profissional, mas gentil. Expliquei a situação o mais claramente que pude. Meu filho, o casamento, a família da esposa, o sítio, como eles tinham entrado sem minha permissão enquanto eu estava na cerimônia. Falei rápido, tropeçando nas palavras, tentando não parecer histérica, embora por dentro sentisse que estava prestes a desmoronar. Dr. Hélio ouviu sem interromper. Quando terminei, ele permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de falar. Helena, o que eles estão fazendo é claramente ilegal. Ninguém pode ocupar sua propriedade sem seu consentimento. Não importa se são parentes da sua nora ou se seu filho deu permissão. Ele não é o dono da propriedade, você é. Então posso expulsá-los? Perguntei sentindo um enorme alívio. Sim, você pode. Na verdade, você deve fazer isso imediatamente. Se eles se recusarem a sair, você pode chamar a polícia e denunciá-los por invasão de domicílio. Você tem todos os documentos provando que o sítio é seu? Sim, tenho tudo. A escritura, os recibos da hipoteca, tudo está no meu nome. Perfeito. Então, meu conselho é que você vá para sua propriedade, informe-os claramente que eles não têm permissão para estar lá e dê um prazo razoável para arrumarem as coisas e saírem. Se recusarem, chame a polícia imediatamente. E amanhã de manhã, venha ao meu escritório para revisarmos sua situação legal completa
e garantir que seu filho não possa fazer nenhuma reivindicação sobre a propriedade. Obrigada, sussurrei, sentindo as lágrimas começarem a se formar nos meus olhos. Obrigada por me ajudar. É para isso que estamos aqui, Helena. E lembre-se, você não está fazendo nada errado. Você está defendendo o que é seu por direito. Não deixe ninguém te fazer sentir culpada por isso. Desliguei e fiquei no carro mais alguns minutos. As palavras do Dr. Hélio ecoaram na minha cabeça, me dando a força de que precisava. Eu não estava sendo egoísta. Não estava exagerando. Estava defendendo meu direito de decidir sobre minha própria vida, sobre minha própria casa. Respirei fundo 3 vezes e liguei o motor novamente. Continuei pela rodovia com determinação renovada. Não estava mais tremendo. Não estava duvidando. Sabia exatamente o que tinha que fazer. A estrada ficou mais escura à medida que me afastava da cidade. Apenas os faróis do meu carro iluminavam o caminho. Eu conhecia cada curva, cada árvore, cada placa nesta rota que dirigira centenas de vezes. Mas esta noite, tudo parecia diferente. Esta noite, eu não estava voltando para meu refúgio. Estava voltando para retomar o que havia sido roubado de mim. Finalmente, vi o portão da frente do sítio. Estava completamente aberto. Os portões de metal balançando para os lados, como se alguém os tivesse empurrado com força. Eu sempre trancava aquele portão, sempre. Era uma das minhas rotinas de segurança, mas agora estava escancarado, convidando qualquer um a entrar. Dirigi pelo portão e segui a estrada de terra que levava à casa. As luzes estavam acesas em todos os cômodos. De fora, eu podia ver movimento através das janelas, sombras indo de um lado para o outro, pessoas se movendo pela minha casa como se ela lhes pertencesse. Estacionei o carro perto da entrada principal e desliguei o motor. Sentei por um momento observando. Podia ouvir música vindo de dentro. Risadas, o som de vozes conversando animadamente. Eles estavam celebrando. Estavam aproveitando sua nova casa. Enquanto eu tinha acabado de ser humilhada no casamento do meu filho. Saí do carro e caminhei até a porta. Estava entreaberta. Eu sempre trancava quando saía. Mas agora a porta da minha casa estava aberta, como se não importasse quem entrava ou saía. Empurrei a porta com cuidado e entrei. A primeira coisa que vi foram as malas que tinha visto mais cedo, mas agora havia mais. Caixas abertas com roupas espalhadas, sapatos jogados no chão, sacolas de supermercado com comida, um casaco pendurado no cabideiro da entrada que não era meu. Caminhei em direção à sala de estar. Havia mais coisas lá também. Um laptop aberto na minha mesa de centro. Revistas que eu não tinha comprado espalhadas no sofá. Copos com bebidas deixados sem porta-copos na madeira que eu polia com tanto cuidado. Continuei para a cozinha. As vozes vinham de lá. Entrei e os vi. Linda estava no fogão cozinhando algo que enchia a casa com um cheiro que eu não gostava. Ricardo estava sentado à mesa bebendo cerveja de uma garrafa. Tati estava encostada na geladeira com o celular na mão, rindo de algo que via na tela. Os três se viraram quando sentiram minha entrada. Houve um momento de silêncio total. Eles me olharam. Eu olhei para eles. Ninguém disse nada. Então Linda sorriu. Helena, que bom que você chegou. Estávamos fazendo um jantar. O Lucas nos disse que ficaríamos muito confortáveis aqui. O sítio é lindo. Saiam da minha casa, disse eu, voz baixa, mas completamente firme. Os três olharam para mim como se não tivessem entendido. Linda parou de sorrir. Ricardo colocou a garrafa de cerveja na mesa devagar. Tati abaixou o celular. Com licença? Perguntou Linda, franzindo a testa. Eu disse: saiam da minha casa. Repeti mais alto. Vocês três, agora mesmo. Ricardo se levantou. Helena, acho que há um mal-entendido. Lucas nos disse que podíamos ficar aqui. Ele nos garantiu que você estava de acordo. Eu não estou de acordo, respondi, sentindo a raiva subir no peito. Nunca dei permissão para vocês entrarem na minha propriedade. Esta casa é minha. A escritura está no meu nome.
e vocês não têm direito de estar aqui. Tati deu um passo à frente, braços cruzados. Você está exagerando. Só precisamos de um lugar para ficar temporariamente. Não é grande coisa. Além disso, Lucas é seu filho. Você deveria querer ajudar os sogros dele. Vocês não são minha família, disse eu, olhando diretamente para ela. Vocês são estranhos que entraram na minha casa sem permissão. Isso se chama invasão de domicílio. E se não saírem voluntariamente, vou chamar a polícia. Linda soltou uma risada seca. Você não faria isso. Lucas nunca te perdoaria. Pense no seu relacionamento com seu filho. Não tenho mais um relacionamento com meu filho, disse eu, sentindo as palavras saírem mais fáceis do que pensei. Ele decidiu quebrá-lo quando dispôs da minha casa sem me consultar. Quando me chamou de egoísta na frente de 200 pessoas. Quando escolheu ficar bem com vocês em vez de respeitar a mãe dele. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo e Linda trocaram olhares. Tati tinha abaixado os braços e me olhava com uma mistura de surpresa e raiva. Vocês têm 48 horas para arrumar suas coisas e sair daqui, disse eu com voz firme. Se em 48 horas ainda estiverem aqui, virei com a polícia e eles vão remover vocês à força. E acreditem, minha mão não vai tremer para fazer isso. Isso é ridículo, gritou Tati. Você não pode nos expulsar assim. Temos um acordo com o Lucas. Lucas não é dono desta propriedade, respondi. Eu sou. E o único acordo que importa é o que eu autorizo, e eu não autorizo vocês a morarem aqui. Ricardo tentou uma tática diferente. Helena, vamos ser razoáveis. Estamos passando por um momento difícil financeiramente. Só precisamos de um pouco de tempo para estabilizar. Você tem tanto espaço aqui. Não te custaria nada compartilhar. Me custou 30 anos de trabalho para comprar, disse eu, sentindo cada palavra carregada de dor e raiva. Me custou sacrificar tudo para ter algo meu, e não vou dar isso porque é conveniente para vocês. Caminhei até o telefone de parede na cozinha. Estou ligando para meu advogado agora mesmo para que isso fique documentado, disse. E amanhã, a primeira coisa que farei é ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência formal. Vocês têm 48 horas, nem um minuto a mais. Disquei o número do Dr. Hélio. Ele atendeu no primeiro toque. Dorélio, estou no sítio. Eles estão aqui e se recusam a sair. Diga a eles exatamente o que instruí. 48 horas. Se não saírem, denuncie. E estarei lá para te apoiar legalmente. Obrigada, sussurrei. Desliguei e me virei para os Silveiras. Vocês ouviram. 48 horas. E agora saiam da minha cozinha. Esta conversa acabou. Passei aquela noite na minha própria casa me sentindo uma estranha. Tranquei-me no quarto, algo que nunca tinha feito antes, porque sempre fui a única pessoa morando lá. Mas agora havia 3 intrusos sob meu teto, e eu não confiava neles. Ouvi as vozes deles através das paredes, risadas ocasionais, o som de portas abrindo e fechando, passos indo e vindo. Não consegui dormir. Fiquei deitada na cama olhando para o teto, celular na mão caso precisasse ligar para alguém. Cada ruído me assustava. Cada rangido da madeira me colocava em alerta. Esta era minha casa, meu santuário, e agora me sentia como uma prisioneira no meu próprio quarto. Quando a manhã finalmente chegou, levantei exausta. Tomei um banho rápido, me vesti e saí do quarto, determinada a não me esconder na minha própria casa. Os Silveiras estavam na cozinha tomando café da manhã. Tinham usado minha cafeteira, minhas canecas, meu pão, minha manteiga. Tinham se servido como se tudo fosse deles. Bom dia, disse Linda com um sorriso forçado quando me viu entrar. Não respondi. Simplesmente peguei uma caneca da prateleira, servi café e fui para a varanda. Não ia discutir com eles. Não ia dar a eles a satisfação de me ver perder o controle. Só ia esperar o prazo expirar. Passei a manhã no jardim, cuidando das plantas, regando as árvores frutíferas, fazendo qualquer coisa para me manter ocupada.
Às 10 da manhã, saí do sítio e fui para o escritório do Dr. Hélio na cidade. O escritório dele ficava num prédio antigo, mas bem conservado no centro. Subi até o terceiro andar e bati na porta com a placa Almeida e Associados. Uma secretária me fez entrar e minutos depois eu estava sentada em frente ao Dr. Hélio em sua mesa. Ele era um homem de cerca de 50 anos com têmporas grisalhas e uma expressão séria, mas gentil. Ele ouviu atentamente enquanto eu recontava todos os detalhes. Mostrei a ele a escritura da propriedade, os recibos de pagamento, tudo provando que o sítio era legalmente meu. Sua situação é clara, Helena, disse ele depois de revisar os documentos. Você é a única proprietária da propriedade. Seu filho não tem nenhum direito legal sobre ela, e as pessoas ocupando sua casa sem seu consentimento estão cometendo uma infração civil que beira a invasão criminosa. Se não saírem voluntariamente dentro do prazo que você deu, podemos prosseguir com uma ordem de despejo formal ou acusação de invasão. E meu filho? Perguntei, sentindo minha garganta apertar. Ele pode fazer alguma reivindicação legal sobre o sítio? Não. A menos que você tenha assinado um documento dando a ele direitos sobre a propriedade. Você assinou algo assim? Nunca, respondi firmemente. Nunca dei a ele nenhum documento relacionado ao sítio. Então ele não tem direitos. A propriedade é sua e somente sua. Minha recomendação é que, além de remover essas pessoas, você faça um testamento claro, especificando o que acontece com seus bens no futuro. Dessa forma, você evita confusão ou tentativas de apropriação. Assenti, sentindo um peso no peito. Fazer um testamento significava aceitar que meu relacionamento com Lucas estava quebrado. Significava me proteger do meu próprio filho como se ele fosse um inimigo. Mas eu sabia que era necessário. Também recomendo, continuou o Dr. Hélio, que você troque as fechaduras da sua casa imediatamente e instale um sistema de segurança se puder pagar. Você precisa se sentir segura em sua própria casa. Vou fazer isso, eu disse. Vou fazer o que for necessário. Saí do escritório do Dr. Hélio com uma lista de passos a seguir. Primeiro, fui a uma loja de ferragens e comprei novas fechaduras para todas as portas. Custou-me 400 reais, mas não me importei. Depois, fui a uma loja de eletrônicos e perguntei sobre sistemas de segurança. O mais básico custava 1.500 reais. Era dinheiro que eu não planejava gastar, mas precisava. Quando voltei ao sítio ao meio-dia, os Silveiras ainda estavam lá. Tinham pendurado suas roupas no varal do jardim, roupas penduradas ao lado das minhas, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Senti uma raiva surda ao ver, mas respirei fundo e entrei na casa. Tati estava na sala assistindo TV com o volume alto. Linda estava na cozinha fazendo comida que enchia a casa com cheiros estranhos. Ricardo estava na varanda fumando um cigarro, embora eu nunca tivesse permitido que ninguém fumasse na minha propriedade. Falta pouco para o prazo, eu disse alto para que todos ouvissem. Tati abaixou o volume da TV e me olhou com desdém. Relaxa, Helena, você não vai morrer por compartilhar sua casa mais alguns dias. Não são mais alguns dias, respondi. São 48 horas. E quando esse tempo acabar, se vocês ainda estiverem aqui, vou chamar a polícia. Linda saiu da cozinha limpando as mãos num pano. Você está agindo de uma maneira muito anticristã. A Bíblia diz que devemos ajudar os necessitados. A Bíblia também diz: não roubarás. Retruquei. E entrar na propriedade de alguém sem permissão é roubo. Ricardo entrou da varanda, cigarro ainda na mão. Helena, pense no Lucas. Ele vai ficar muito chateado quando descobrir que você nos expulsou. Lucas já sabe o que penso. Eu disse, olhando-o diretamente nos olhos. E se ele decidir ficar do lado de vocês em vez do meu, essa é a decisão dele. Mas eu não vou mudar de ideia. Naquela noite, eles jantaram na minha cozinha usando minha comida. Tranquei-me no meu quarto com um sanduíche que tinha feito antes de eles chegarem. Ouvi as conversas deles através da porta. Falavam de mim como se eu não pudesse ouvi-los. Velha louca,
disse Tati. Egoísta, comentou Ricardo. Cada palavra era um golpe, mas não saí do quarto. Não ia dar a eles a satisfação de me ver reagir. Apenas esperei que terminassem o jantar, fossem dormir nos quartos que tinham ocupado sem permissão, e então saí furtivamente para a cozinha para lavar a louça suja que tinham deixado na pia. No dia seguinte, quando faltavam menos de 24 horas para o prazo, meu telefone tocou. Era Lucas. Olhei para ele por vários toques antes de decidir se atendia ou não. Finalmente, atendi. Mãe, você precisa parar de agir assim, disse ele sem nem dizer olá. Os pais da Camila me ligaram dizendo que você está ameaçando-os com a polícia. Isso é ridículo. Não é ridículo, respondi calmamente. É meu direito. Eles entraram na minha casa sem permissão. Não vou permitir que fiquem. Mãe, eles só precisam de um lugar temporário. Você não está perdendo nada compartilhando seu espaço. Estou perdendo minha paz, disse eu, sentindo minha voz falhar um pouco. Estou perdendo minha segurança. Estou perdendo a confiança no meu próprio filho, que dispôs da minha propriedade como se fosse dele. Você sempre foi dramática, respondeu Lucas, com um tom cansado. Sempre exagerando tudo. Você não pode simplesmente ser generosa por uma vez na vida? Tenho sido generosa a minha vida inteira, disse eu, sentindo a raiva subir. Fui generosa quando trabalhei em 3 empregos para pagar sua faculdade. Fui generosa quando te apoiei em cada decisão que tomou, mesmo discordando. Fui generosa quando aceitei Camila, mesmo vendo desde o início como ela me desprezava. Mas isso não é generosidade que você está pedindo. É para eu me deixar ser pisoteada. Não vou continuar discutindo isso, disse Lucas. Os Silveiras vão ficar no sítio. Ponto. Se você tem um problema com isso, é problema seu. Então ele desligou. Fiquei com o telefone na mão, sentindo um vazio enorme no peito. Meu filho tinha acabado de desligar na minha cara. Meu filho, a quem dediquei minha vida inteira, tinha acabado de me dizer que meus sentimentos não importavam. Quando as 48 horas acabaram exatamente, eu estava na sala, telefone na mão, pronta para chamar a polícia. Os Silveiras estavam na cozinha jantando calmamente, como se nada estivesse acontecendo. Disquei 190. Preciso denunciar uma invasão de domicílio, disse eu quando o atendente respondeu. Há 3 pessoas na minha propriedade recusando-se a sair, embora eu tenha dado um aviso legal. O atendente pegou minhas informações e me disse que uma viatura chegaria em menos de 30 minutos. Desliguei e esperei. Linda saiu da cozinha com um olhar de descrença. Você não está falando sério. Você não está realmente chamando a polícia. Já chamei, respondi sem olhar para ela. Eles estarão aqui em menos de meia hora. Se não quiserem ser presos, sugiro que comecem a fazer as malas. Ricardo apareceu atrás da esposa. Isso é absurdo! Lucas vai ficar furioso! Deixe-o ficar, eu disse, sentindo uma estranha calma. Não me importo mais. Tati entrou na sala gritando. Você é louca, completamente louca. Que tipo de pessoa chama a polícia para a própria família? Vocês não são minha família, repeti pela enésima vez. Vocês são intrusos, e intrusos não são bem-vindos na minha casa. Os próximos 25 minutos foram caóticos. Os Silveiras correram de um lado para o outro, enfiando suas coisas nas malas com pressa. Linda chorou dramaticamente. Ricardo praguejou baixinho. Tati me lançou olhares de puro ódio enquanto empacotava seus pertences. Quando a viatura da polícia chegou, eles já tinham tudo empacotado e estavam carregando o carro que tinham estacionado na frente da casa. 2 policiais saíram do veículo e se aproximaram de mim. A senhora é quem ligou? Perguntou um deles. Sim, sou a proprietária desta propriedade, respondi, mostrando a escritura e os papéis que tinha preparado. Essas 3 pessoas entraram sem minha permissão e recusaram-se a sair. O policial revisou os documentos e depois olhou para os Silveiras.
Os senhores têm alguma documentação mostrando que têm direito de estar aqui? Um contrato de aluguel, conta de luz? Ricardo tentou explicar algo sobre um acordo com meu filho, mas o policial o interrompeu. Se o filho não é o dono da propriedade, ele não pode conceder permissão para vocês morarem aqui. A proprietária é esta senhora, e ela tem todo o direito de pedir que saiam. Como vocês não estabeleceram residência legal, isso é invasão. Isso não acabou, ameaçou Linda enquanto entrava no carro. Vamos falar com o Lucas, vamos consertar isso. Não há nada para consertar, disse eu firmemente. Nunca mais voltem à minha propriedade. Se voltarem, vou denunciá-los novamente. Os Silveiras finalmente saíram, deixando um rastro de poeira na estrada. Fiquei na varanda, vendo as luzes traseiras desaparecerem na distância. Os policiais ficaram mais alguns minutos, tomando notas para o relatório. A senhora fez a coisa certa, disse-me um deles antes de sair. Ninguém tem o direito de invadir sua propriedade, não importa quem sejam. Quando finalmente foram embora e fiquei sozinha no sítio, entrei e tranquei a porta. O silêncio era absoluto. Pela primeira vez em dias, minha casa era minha de novo. Caminhei por todos os cômodos, recolhendo as coisas que os Silveiras tinham deixado para trás. Roupas esquecidas, revistas, lixo. Limpei a casa inteira naquela noite. Lavei os lençóis que tinham usado. Desinfetei superfícies. Abri todas as janelas para deixar o ar fresco entrar. Queria apagar qualquer traço da presença deles. Os dias seguintes à expulsão dos Silveiras foram estranhamente quietos. Acordava todas as manhãs esperando algum tipo de retaliação, alguma ligação furiosa, alguma tentativa de reentrar na minha propriedade, mas nada aconteceu. O silêncio era absoluto, e isso me inquietava mais do que qualquer confronto. A primeira tarefa que fiz foi trocar todas as fechaduras da casa. Contratei um chaveiro que veio cedo numa manhã e substituiu tudo. Custou-me US$ 400, mas valeu cada centavo. Quando ele terminou o trabalho, eu tinha um novo conjunto de chaves e a certeza de que ninguém poderia entrar sem minha permissão. Depois veio a instalação do sistema de segurança. Um técnico chegou no dia seguinte e colocou câmeras na entrada principal, no portão e nos fundos da casa. Também instalou sensores de movimento e um alarme conectado diretamente ao meu celular. Se alguém tentasse entrar, eu saberia imediatamente. O sistema todo custou US$ 2.000. Era dinheiro do meu fundo de emergência, mas isso era uma emergência. Lucas não ligou durante aqueles primeiros dias. Verifiquei meu telefone constantemente, esperando ver o nome dele na tela, mas nunca apareceu. Parte de mim queria que ele ligasse para que eu pudesse explicar como me sentia. Outra parte sabia que provavelmente era melhor assim. Não havia nada a dizer que não terminasse em outra discussão. Bloqueei o número de Camila depois que ela me enviou 5 mensagens seguidas me chamando de egoísta, amarga e mamãe. Também bloqueei Linda quando ela começou a me enviar mensagens religiosas sobre perdão e caridade. Eu não precisava ser bombardeada com mensagens projetadas para me fazer sentir culpada. Passei meus dias cuidando do sítio. Podei as macieiras, arrumei o jardim, pintei áreas da casa que precisavam de manutenção. Cada atividade era uma maneira de reivindicar meu espaço, de torná-lo meu novamente. Limpei obsessivamente cada canto onde os Silveiras tinham estado. Queria apagar qualquer impressão digital da presença deles. As noites eram mais difíceis. Quando o sol se punha e a casa ficava silenciosa, os pensamentos chegavam sem convite. Pensava em Lucas, no menino que ele tinha sido, em como me abraçava quando estava com medo, em como me dizia que eu era a melhor mãe do mundo, em como tudo isso tinha desaparecido lentamente até se tornar isso, essa ruptura dolorosa que eu não sabia se conseguiria consertar. Às vezes eu chorava, sentava na varanda com uma xícara de chá e deixava as lágrimas caírem livremente. Não era apenas tristeza pela perda do meu filho. Era também raiva por tudo o que eu tinha sacrificado para chegar aqui. Era frustração, sentindo que nada do que eu tinha feito tinha sido suficiente.
Era medo de enfrentar o resto da minha vida completamente sozinha, mas depois de chorar, eu secava as lágrimas e respirava fundo. Lembrava a mim mesma que tinha tomado a decisão certa, que defender minha dignidade não era egoísmo, que estabelecer limites não era crueldade, que eu merecia respeito, mesmo que viesse do meu próprio filho. Uma semana depois de expulsar os Silveiras, recebi uma visita inesperada. Era Sandra, minha vizinha que morava no sítio a 3 quilômetros estrada abaixo. Ela chegou com uma torta caseira e uma expressão preocupada. Helena, tenho pensado em você, disse ela quando a convidei para entrar. Ouvi o que aconteceu com seu filho. O pessoal fala muito na cidade. Não sabia o que dizer. Não queria que toda a região soubesse dos meus problemas familiares, mas também entendia que em cidades pequenas as notícias viajam rápido. Quero que saiba, continuou Sandra, que você fez a coisa certa. Vi muitas mulheres da nossa idade serem pisoteadas pelas próprias famílias, deixando levarem suas casas, suas economias, sua paz, e depois acabam sem nada. Você foi corajosa em se defender. As palavras dela me atingiram profundamente. Corajosa. Ninguém tinha me chamado de corajosa na minha vida inteira. Sempre fui a sacrificada, a sofredora, a que aguentava tudo sem reclamar. Mas corajosa. Essa era uma palavra nova. Obrigada, sussurrei, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas novamente. Sandra ficou a tarde toda. Conversamos sobre nossas vidas, sobre filhos crescendo e esquecendo tudo o que se fez por eles, sobre a importância de cuidar de si mesma. Quando ela saiu ao pôr do sol, me senti menos sozinha, menos julgada, menos culpada. Naquela noite, dormi melhor do que nas anteriores. Pela primeira vez desde o casamento, não acordei assustada no meio da noite. Não tive pesadelos sobre pessoas invadindo minha casa. Simplesmente dormi com a tranquilidade de saber que meu lar era verdadeiramente meu de novo. Dias viraram semanas. Estabeleci uma nova rotina. Acordava cedo, tomava café na varanda vendo o nascer do sol, trabalhava no jardim durante a manhã, descansava nas horas mais quentes do meio-dia e dedicava as tardes a ler ou fazer pequenos reparos na casa. Era uma vida simples, mas era minha. Lucas ainda não ligava. O silêncio do meu filho era como uma ferida aberta que não cicatrizava. Mas eu não ia ser a única a quebrar esse silêncio. Não ia ser a única pedindo desculpas por defender o que era meu. Se ele quisesse falar comigo, sabia onde me encontrar. Uma tarde, enquanto regava as plantas, meu telefone tocou com um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas finalmente o fiz. Helena, aqui é o Dr. Hélio. Dr. Hélio, bom ouvir o senhor. Estou ligando para informar. Preparei todos os documentos que discutimos. Seu testamento está pronto. Também preparei uma procuração para que, em caso de emergência médica, você tenha alguém de confiança que possa tomar decisões por você. Precisamos que venha assinar. Estarei aí amanhã, eu disse, sentindo um peso no estômago. Assinar aqueles documentos significava aceitar oficialmente que minha família tinha se fraturado. No dia seguinte, dirigi até a cidade e assinei todos os papéis. No meu testamento, deixei o sítio para uma organização de caridade que ajudava mulheres idosas sem recursos. Se Lucas quisesse algo de mim após minha morte, não ia conseguir. E a procuração dei a Sandra, minha vizinha, que tinha provado ser mais família em uma semana do que meu próprio filho em anos. Quando saí do escritório do Dr. Hélio, senti-me estranhamente libertada. Tinha assumido o controle total da minha vida e futuro. Ninguém podia me manipular. Ninguém podia tirar nada de mim. Eu tinha recuperado meu poder. 3 semanas depois de expulsar os Silveiras, recebi outra ligação do Dr. Hélio. A voz dele soava satisfeita. Helena, tenho boas notícias. Revisei toda a sua documentação legal e posso confirmar que sua propriedade está completamente protegida. Ninguém pode fazer nenhuma reivindicação sobre ela. Nem seu filho, nem sua nora,
nem a família dela. Tudo está legalmente blindado. Senti um alívio enorme ao ouvir aquelas palavras. Obrigada, Dr. Hélio. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim. A outra coisa, continuou ele. Tomei a liberdade de registrar um aviso de ordem de restrição preventiva. Se algum dos Silveiras tentar se aproximar da sua propriedade novamente, estarão violando uma ordem judicial. Será o suficiente para tê-los presos imediatamente. Isso é necessário? Perguntei, sentindo um pouco de culpa. É uma precaução. Você me contratou para proteger seus direitos. E é exatamente isso que estou fazendo. Essas pessoas já demonstraram que não respeitam limites. É melhor estar preparado. O senhor tem razão. Obrigada por tudo. Desliguei e sentei na varanda, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Eu estava legalmente protegida, mas emocionalmente permanecia ferida. A ferida de saber que meu filho tinha me traído da maneira mais dolorosa possível. Os dias seguintes foram mais tranquilos. Eu tinha encontrado uma paz estranha na minha solidão. Acordava quando queria, comia o que tinha vontade, passava as tardes lendo livros que tinha comprado na cidade. Minha vida era simples, mas completamente minha. Sandra vinha me visitar 2 vezes por semana. Ela trazia comida caseira e sentávamos na varanda conversando por horas. Ela me contava sobre seus próprios problemas com os filhos adultos, sobre como eles também esperavam que ela resolvesse todos os problemas financeiros deles, sem nunca agradecer por tudo o que ela tinha feito. É a maldição das mães da nossa geração, disse ela uma tarde. Demos tudo pelos nossos filhos e agora eles acham que devemos ainda mais a eles. As palavras dela ressoaram com uma verdade dolorosa. Eu tinha dado minha vida inteira por Lucas, mas ele nunca tinha visto isso como um sacrifício. Ele tinha visto como uma obrigação, como algo que eu tinha que fazer sem esperar nada em troca. Um dia, enquanto estava na cidade comprando mantimentos, encontrei Betty, uma antiga colega da fábrica onde trabalhei por anos. Ela me abraçou forte quando me viu. Helena, quanto tempo! Ouvi o que aconteceu com seu filho. A fábrica inteira está falando sobre isso. Senti vergonha no início, mas Betty continuou falando antes que eu pudesse responder. Quero que saiba que todas as mulheres com quem você trabalhou estão do seu lado. Todas nós achamos que você fez a coisa certa. Na verdade, sua história inspirou várias de nós. Ela se inclinou. A Cristina finalmente disse não à filha dela quando ela queria que vendesse a casa para dar o dinheiro a ela. E a Valéria parou de dar dinheiro para o filho que nunca trabalhou um dia na vida. Fiquei sem palavras. Não tinha pensado que minha situação pudesse ter algum impacto em outras pessoas. Mas aparentemente minha decisão de me defender tinha ressoado com outras mulheres que também estavam cansadas de serem pisoteadas pelas próprias famílias. Obrigada por me contar isso, sussurrei, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas. Você sempre foi forte, Helena, disse Betty, apertando minha mão. Só que antes você não sabia disso. Naquela noite, sentei no meu quarto com o diário antigo que comecei a escrever depois que Jaime morreu. Havia páginas e páginas de entradas sobre Lucas, sobre suas conquistas, seus problemas, suas alegrias. Tudo girava em torno dele. Minha vida inteira documentada naquelas páginas era sobre ser mãe. Mas agora comecei a escrever sobre mim, sobre Helena, sobre a mulher que trabalhou 30 anos para comprar um sítio, sobre a mulher que defendeu seu direito de ter paz na própria casa, sobre a mulher que disse não quando a vida inteira tinha dito sim. Semanas viraram um mês. Lucas ainda não ligava. Verificava meu telefone com menos frequência agora. A dor do silêncio dele ainda estava lá, mas não era tão aguda. Tinha se tornado uma dor surda que aprendi a carregar. Uma tarde, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Hesitei, mas algo me fez atender. Helena, aqui é o Cristiano da Cooperativa de Crédito. Sim, pode falar. Estou ligando para informar que seu pedido de empréstimo foi aprovado.
Os 20.000 que você solicitou para melhorias na propriedade estão disponíveis. Você pode vir pegar o cheque quando quiser. Eu tinha pedido aquele empréstimo há 3 semanas. Queria fazer algumas reformas, instalar painéis solares para baixar minha conta de luz e construir uma pequena estufa onde pudesse cultivar vegetais o ano todo. Eram projetos com os quais sonhei por anos, mas nunca tive coragem de começar. Obrigada. Passo aí amanhã, disse eu, sentindo uma empolgação renovada. No dia seguinte, fui ao banco, peguei o cheque e comecei a planejar as melhorias. Contratei um carpinteiro local para a estufa. Contatei uma empresa de energia solar. Comprei tinta nova para o exterior. Cada decisão era minha. Cada despesa era para meu bem-estar. Cada projeto era para meu futuro. Trabalhadores começaram a chegar ao sítio. O carpinteiro trabalhou por 2 semanas, construindo a estufa dos meus sonhos. Os técnicos solares instalaram o sistema no telhado. Eu mesma pintei as paredes externas com uma cor creme suave que sempre gostei. O sítio estava se transformando. Não era apenas onde eu morava mais. Era meu projeto, minha obra-prima, meu legado para mim mesma. Sandra veio uma tarde para ver o progresso e sorriu vendo tudo o que eu tinha conseguido. Olha o que acontece quando você investe em si mesma em vez de em pessoas que não te valorizam, disse ela. Ela tinha razão. Por anos, investi todo o meu dinheiro, tempo e energia em Lucas, e ele tinha tomado isso como seu direito. Mas agora, eu estava investindo em mim mesma, e a diferença era palpável. Eu me sentia viva de uma maneira que não sentia há décadas. Uma noite, enquanto admirava a estufa pronta sob o luar, meu telefone bipou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Quando abri, vi que era de Camila. Seu filho está sofrendo por sua causa. Não consigo acreditar como você foi cruel com ele e minha família. Espero que consiga viver com essa culpa. Li a mensagem 2 vezes. Antes, uma mensagem assim teria me destruído. Teria me feito questionar cada decisão que tomei. Mas agora só senti uma calma fria. Bloqueei o número sem responder. Não precisava me defender. Não precisava explicar nada. Minhas ações falavam por si mesmas. Eu tinha defendido o que era meu. E isso era suficiente. Naquela noite, dormi profundamente, cercada pelo silêncio pacífico do meu sítio. Um silêncio que não me assustava mais, mas me confortava. Era o silêncio de uma mulher que finalmente encontrou sua própria voz. 6 meses se passaram desde o casamento de Lucas. 6 meses desde que minha vida mudou completamente. Eu estava na feira da cidade comprando morangos frescos para fazer geleia quando o vi. Lucas estava do outro lado da banca olhando para tomates com uma expressão distraída. Parecia diferente. Mais magro, mais pálido. Havia algo em sua postura que denotava exaustão. Nossos olhos se encontraram por um momento. Nenhum de nós se moveu. O tempo pareceu parar entre as bancas de vegetais e a agitação da feira. Então, ele deu um passo em minha direção. Mãe, disse ele suavemente. Lucas, respondi, mantendo a calma, embora meu coração batesse rápido. Podemos conversar? Perguntou ele, apontando para um banco próximo. Assenti e caminhamos em silêncio até nos sentarmos. Havia tanta distância entre nós, apesar de estarmos lado a lado. Ele olhou para as mãos. Eu olhei para a frente. Tenho pensado muito em tudo o que aconteceu. Ele começou finalmente. Camila e eu estamos tendo problemas. Muitos problemas. Os pais dela continuam pressionando para conseguir dinheiro de algum lugar. Ela me pressiona. Tudo é sobre dinheiro e propriedades e quem tem o quê. Ouvi sem interromper. Não era meu lugar consertar os problemas conjugais dele. Percebi uma coisa, continuou Lucas com a voz falhando. Eu nunca valorizei o que você fez por mim. Você trabalhou a vida inteira para me dar oportunidades, e eu tomei isso como meu direito. Nunca te agradeci. Nunca te respeitei. E quando você finalmente teve algo seu, tentei tirar de você. Lágrimas começaram a cair pelo rosto dele. Olhei para ele e vi o menino que ele tinha sido, o jovem que criei sozinha.
mas também vi o homem que me traiu. Me perdoa, mãe, sussurrou ele. Por favor, me perdoa. Fui um filho terrível. Não mereço seu perdão, mas estou pedindo mesmo assim. Respirei fundo antes de falar. Lucas, o que você fez me machucou mais do que pode imaginar. Você não tentou apenas tirar minha casa. Você me desrespeitou. Você me humilhou publicamente. Você me chamou de egoísta por defender o que era meu. Eu sei, disse ele, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sei, e me envergonho todos os dias. Mas há algo que você precisa entender, continuei. Eu te perdoo, não porque o que você fez esteja certo, mas porque carregar esse ressentimento me machucaria mais do que a você. Eu te perdoo, mas isso não significa que as coisas voltem a ser como eram. Ele me olhou com olhos vermelhos. O que significa, então? Significa que você tem que ganhar minha confiança de novo. Significa que você vai respeitar meus limites e minhas decisões. Significa que você nunca mais vai tentar me manipular ou pressionar a fazer algo que eu não quero. E significa que seu relacionamento com Camila e a família dela é problema seu, não meu. Lucas assentiu lentamente. Eu entendo. Eu prometo, mãe. Vou ser melhor. Vou ser o filho que sempre deveria ter sido. Não me faça promessas, filho. Mostre-me com ações. Ficamos mais alguns minutos em silêncio. Não era um silêncio desconfortável agora. Era um silêncio de entendimento, de aceitação, de um novo começo que teria que ser construído com paciência. Como você está? Perguntou ele finalmente. Como está o sítio? Está lindo, respondi com um pequeno sorriso. Fiz muitas melhorias, instalei painéis solares e construí uma estufa. Agora cultivo meus próprios vegetais o ano todo. Gostaria de ver algum dia, disse ele timidamente. Se eu permitir, algum dia, respondi, quando ambos estivermos prontos. Nos despedimos com um abraço breve. Não foi o abraço caloroso de antes, mas foi um começo. Observei-o se afastar pela multidão da feira e senti uma mistura de tristeza e esperança. Tristeza por tudo o que tínhamos perdido. Esperança de que talvez com tempo e esforço pudéssemos construir algo novo. Voltei para o sítio ao meio-dia. O sol brilhava nos painéis solares. A estufa estava cheia de plantas verdes e saudáveis. As paredes recém-pintadas da casa pareciam bonitas sob a luz clara. Este era meu lar, meu santuário, minha conquista. Sentei na varanda com uma xícara de café e olhei para o horizonte. A vida tinha me ensinado lições duras nestes últimos meses. Tinha me ensinado que amor próprio não é egoísmo, que estabelecer limites não é crueldade, que defender o que é seu não faz de você uma pessoa ruim. Também tinha me ensinado que nunca é tarde demais para assumir o controle da própria vida, que aos 64 anos você ainda pode ser corajosa, que ainda pode se reinventar, que ainda pode escolher sua própria felicidade. Sandra chegou naquela tarde como sempre fazia às quintas-feiras. Trazia pão fresco e sentamos juntas na varanda. Contei a ela sobre meu encontro com Lucas. Ela ouviu atentamente e depois sorriu. Você fez a coisa certa, disse-me ela. Você deu uma chance a ele, mas não presenteou sua confiança. Ele tem que conquistar isso. É isso mesmo, respondi, sentindo paz no coração. Naquela noite, quando as estrelas começaram a aparecer no céu, caminhei pelo meu sítio. Toquei as árvores que plantei, senti o cheiro das flores que cultivei. Entrei na estufa e verifiquei minhas plantas. Tudo isso era meu. Eu tinha construído com meu trabalho, com meu sacrifício, com minha determinação. Fiquei no meio do jardim e respirei o ar fresco da noite. Pela primeira vez na minha vida, senti-me completamente livre. Livre de expectativas que não podia cumprir, livre de sacrifícios que ninguém valorizava, livre de ser quem os outros queriam que eu fosse. Agora, eu era simplesmente Helena, uma mulher de 64 anos que aprendeu a se defender, uma mulher que recuperou sua dignidade, uma mulher que encontrou sua própria voz e nunca mais permitiria que ninguém a silenciasse.
O futuro era incerto. Não sabia se Lucas mudaria realmente. Não sabia se nosso relacionamento se repararia totalmente. Não sabia o que me esperava nos próximos anos. Mas o que eu sabia era isto: meu sítio era meu, minha vida era minha, minhas decisões eram minhas, e ninguém, absolutamente ninguém, ia tirar isso de mim novamente. Entrei em casa, tranquei a porta e acendi as luzes. Tudo estava em seu lugar. Tudo estava exatamente como eu queria. Esta era minha casa. Este era meu lar. Este era meu santuário. E eu estava em paz. Finalmente, depois de uma vida inteira doando, sacrificando, colocando os outros em primeiro lugar, eu estava vivendo por mim mesma. E essa sensação era mais poderosa, mais libertadora, mais satisfatória do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado antes. Fui para a cama naquela noite com um sorriso no rosto. Amanhã seria outro dia no meu sítio, outro dia da minha vida, outro dia sendo completa e genuinamente livre. E isso era mais do que suficiente.